ajeita aí, que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim, esse espaço é pra você. E aí, meus amigos, tudo bem? Mais um episódio do Todo Seu, temporada 2 começando a todo vapor. Tô com um grande amigo meu aqui que eu já apresento, mas antes disso, agradecer muito aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a Aguinha aqui, a Atlantis, ali do interior do Rio, e o ONU, que tá chegando agora. Aliás, ele tá mandando sempre um presente, um regalo, vocês vão entender por que eu falei regalo, para os nossos convidados nessa temporada. A ONU, ela é uma empresa de óculos de sol, óculos solar, óculos escuros. Então ela vai estar presenteando todos os nossos convidados, e aqui eu vou dar o presente e apresentar o Hernan, que é o dono proprietário, fundador da Oxen, e a gente vai falar um pouco sobre esse mundão. Então depois você mostra pra gente seu óculos. A gente pediu para você um óculos de corrida. Eu sei que você tá tendo que voltar ao esporte aí, mas está tentando. E aí a gente trouxe. Obrigado à ONU, obrigado a Atlantis e obrigado a todos os apoiadores aí que a gente vai falando durante o programa. Muchas gracias. Muitas graças. Bom, o Hernan é um grande amigo já está conhecendo aí o Rio de Janeiro, já conhece o Rio de Janeiro melhor do que muita gente, mas vocês vão entender que ele não é daqui. Mas conta pra gente, Hernan, a Oxen, ela é uma empresa que, como a gente falou aqui em off, as pessoas não conseguem entender definitivamente o que elas fazem, mas também não é difícil de explicar, né? Eu sei que existem muitas trades aí, importadores e tudo mais, mas conta pra gente o porquê que você veio parar no Rio de Janeiro e da onde que surgiu essa ideia de você fundar a Oxen. E como a gente fala de carreiras, depois a gente vai falar um pouco da sua formação, um pouco do que vislumbrou você ter esse rompante aí e falar, não, é isso que eu quero da minha vida. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, Antônio, um prazer. Nossa. E nada, enfim, eu fundei a Oxen Cargo em 2016, aqui no Rio de Janeiro. Foi uma oportunidade que surgiu no mercado e com alguns clientes que me apoiaram desde o início. Meu irmão também me ajudou muito desde o início. E eu iniciei no Rio de Janeiro porque morava aqui e vim parar aqui em 2014. Me casei com Priscila e vim para o Rio. Morava em São Paulo, morei 2 anos e meio em São Paulo, em Alphaville, em Barueri. E quando me casei vim morar no Rio, aqui na Barra da Tijuca. E sempre trabalhei com a mesma coisa. Eu sou formado em comércio exterior, fiz intercâmbio no último ano nos Estados Unidos. E quando me formei, trabalhei um tempinho com meu irmão, depois trabalhei em uma empresa de importação e exportação americana e depois voltei a trabalhar com comércio exterior e não parei mais. Sempre foi vinculado a importação e exportação. E de 15 anos de carreira que eu tenho, 14 anos foram aqui no Brasil. Tá? Então sempre, praticamente não trabalhei no Uruguai. Eu sou uruguaio para a galera que está escutando ou vendo. E nada, enfim, sempre trabalhei, aprendi muito aqui no Brasil. O português fui aprendendo no trabalho. Quando cheguei, nem sequer era portunhol, era espanhol puro. Só que em São Paulo também o sotaque é um pouco mais fácil de entender e de falar, e aí fui aprendendo. E como te falei, sempre fiquei vinculado à mesma coisa. E o que a gente faz? Os importadores e exportadores compram mercadoria ou vendem mercadoria para o exterior e precisam de uma empresa como a nossa para transportar a carga do Brasil para fora ou do exterior para o Brasil. A gente fica intermediando entre quem transporta a mercadoria e quem compra ou vende a mercadoria. Então, a gente procura melhor oferta de frete, melhor condição, melhor transit time, melhor forma de pagamento. E além disso, uma vez que o embarque é confirmado, a gente coordena toda a parte de documentação. A gente garante de que essa carga vai chegar no destino de forma certa, não irá ter problemas ou não vai ter problemas na hora de chegar no porto de destino ou no aeroporto de destino. E
Na importação, mesma coisa. A gente verifica a fatura, verifica a informação, verifica se tem um órgão anuente como Anvisa, MAPA, Inmetro, que você conhece bem. Sim. Que tem que ser vinculado ou aprovado, enfim, o produto. A gente garante que tudo isso seja da melhor forma possível para que quando a carga chegue no Brasil esteja tudo certo e a carga libere. E não tenha todos esses problemas que tem de ficar parada no porto, pagando armazenagem, pagando multa, etc, etc, etc. Não, legal. Então, vamos lá, para ficar bem simples. Eu hoje quero abrir uma empresa e quero trazer tecido do Marrocos. Ok. Boa, né? Dos dromedários lá, né? Tem muito tecido, barriga de dromedário faz bastante coisa lá. Bastante bolsa, casaco e tudo mais. Eu procuro a Oxen só depois que eu já tenho o fabricante, quem eu vou comprar e aonde eu vou colocar o produto. Não adianta eu chegar pro Hernan, me ajuda aqui a montar essa empresa, eu quero ser uma importadora e me ajuda aqui. Não, eu tenho que já ter aonde é a fonte, né? Onde tem um material lá, que seja China, Marrocos, Colômbia, Equador, que seja, Uruguai, e também ter já minha empresa fixa aqui, meu galpão, ou aonde eu vou armazenar, aí que a Oxy entra. Eu posso entrar até no início também, porque existe muito importador que não sabe muito como funciona o processo. Além de que a parte de importação vai determinar o preço de venda que você tem aqui no Brasil. Então, assim, você pode tentar encontrar um fornecedor em Marrocos ou em outro país, só que você vai ter que fazer o custo desse produto. E para fazer esse custo, vai precisar saber o frete internacional, se vai ter algum órgão no meio, a Inmetro, a Anvisa, etc., que a vezes tem que fazer um registro de produto, tem que fazer um processo que tem despesa, uma despesa importante no processo. Então, assim, eu posso te ajudar guiando o cliente, falando, esse produto vai precisar de metro, vai precisar fazer isso, e eu consigo te apresentar empresas que vão te ajudar para você formar teu custo final, para saber se vale a pena ou não trazer esse produto para o Brasil. Certo. Além de que tem clientes que me procuram desde o início, que não tem muita experiência, então aí eu falo para eles, tem que abrir conta no banco, o banco tem que liberar você para fazer um câmbio internacional. Depois tem a parte do radar de importação, que isso também é bastante importante no início. Hoje tem 3 modalidades, até 50 mil, que sai na hora, não tem custo nenhum, demora 5 minutos em você conseguir a autorização, mas depois existe até 150 mil e depois o ilimitado. Nesses dois que acabei de falar, já precisa criar um processo administrativo na Receita Federal e você vai ter que apresentar documentos financeiros da empresa, etc., para que a Receita Federal dê essa licença ou essa autorização para você importar um valor maior na importação. Então, eu faço esse trabalho também com alguns fornecedores e ajudo muitos clientes nessa fase inicial que a vezes quem não entende fala, não vou importar, é muito difícil, é muito caro, ou enfim, eu tento ajudar o máximo possível de graça com a estrutura que eu tenho, mas tem casos que a gente precisa contratar um especialista, por exemplo, na Anvisa, no Inmetro, enfim, que eu tenho algumas pessoas que eu sempre indico, que sei que trabalham bem, e isso facilita muito no início para as empresas. Então eu consigo ajudar em muita coisa também. Não, excelente, porque hoje eu vejo o nosso mercado, né, em todos os segmentos. Lógico que o comércio é um baita de uma oportunidade para quem quer abrir um negócio, né? Eu acho que, sei lá, vou chutar um número aqui, 90% das pessoas que querem sair do modo CLT e querem ir para o modo empresário, empreendedor, pensam em comércio, né? E então é uma coisa super importante. E a gente conseguir ter alguém, né? E a Oxen, ela trabalha o Brasil todo. Ela está hoje aqui no Rio de Janeiro, a sede, mas ela pode ter um cliente no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul, etc. Então, eu já conheço um pouquinho da estrutura e vejo também, sei que não sabia dessa parte anterior, pensava só como a gente sempre fala,
A gente acha que vai lá, pega o container, bota no navio, traz de volta, traz para o Brasil, ou então bota dentro do avião a mercadoria e traz, e não é bem assim, né? Tem todo esse trâmite que a gente, não, o empresário ganha muito dinheiro, porque ele compra por $5 e vende aqui por R$200, então ele está pagando aproximadamente ali 30, R$35, né? E está pagando 200, não é bem assim, né? Tem um monte de tributos e despesas nesse meio do caminho. Uma coisa que eu sempre também tento ajudar no início, assim, a parte tributária no Brasil faz muita diferença. E é muito difícil de entender, né? E é muito difícil de entender e mesmo assim, entendendo, difícil fazer. Então, assim, por exemplo, tem empresa, alguém que vai começar a importar, se vai começar pequeno, tudo bem, geralmente as empresas com capital social baixo terminam no Simples Nacional. Só que no Simples Nacional, quando você importa, você perde todos os impostos que você pagou. Sim. E existem as outras modalidades, lucro presumido e lucro real, que te permite recuperar algum tipo de imposto. Porém, também exige outras obrigações trabalhistas e como empresa de impostos que talvez para o tamanho da empresa que você vai montar não faz sentido. Sim. Então, assim, existem toda uma série de análises que eu tento sempre também passar um pouco do meu conhecimento, porém também sempre termino apresentando parceiros que eu tenho que são especialistas na área tributária que podem ajudar a fazer uma operação muito melhor ou muito mais rentável. Sim. Muitas vezes ela fala, vou começar a importar e vou contratar uma trading. A trading, que hoje mudou um pouco de nome, que se chama importadora comercializadora, enfim, foi mudando um pouco o nome também. Eles importam no teu nome, porém tua empresa precisa também estar autorizado na Receita Federal para poder importar. Mas eles te ajudam um pouco com o fluxo de caixa, que acho que é o principal benefício, mas não significa que tua operação vai ficar mais econômica ou mais barata por utilizar uma trading, sino que ele te ajuda muito no fluxo de caixa. Então, assim, mas na ignorância, muitas vezes, na falta de conhecimento, terminam indo para um lado e talvez não é a melhor opção. Mas, em outros casos, sim, usar uma importadora ajuda muito na financiação do produto, ou da importação, ou no fluxo de caixa, etc, etc. E aí essa importadora, ela te cobra um percentual para esse serviço. No final das contas, é 100% isso. E você também vai ter que abrir teu negócio para essa empresa. Sim. Então significa, eles vão pagar... Os números todos. Vão pagar teu fornecedor e vão fazer toda você vai abrir teu negócio para uma empresa, sim, mas muitas dessas empresas são muito profissionais, tem um termo de confidencialidade, sim, enfim. Então, assim... Mas existe o risco do cara gostar do negócio que você está fazendo e ir direto na fonte para... de repente te dá uma pernada para as empresas que não são tão profissionais. Isso existe. Não a empresa, eu acho que a empresa é mais difícil, mas alguém que trabalha dentro dessa empresa, que vê uma oportunidade e depois pode tentar fazer a mesma coisa. Mas de todas formas, eu sempre falo, Antônio, que é tão difícil ter um negócio e tão difícil que dê certo um negócio que você abrir o fornecedor e abrir quanto você compra não significa que vai dar certo. Que vai dar certo ou que o cara vai ter sucesso no processo, entendeu? O que vale muito é a expertise, né, de cada um, não tem jeito. Não adianta, é aquilo que você falou, eu venho conversar com você, eu já converso com você, sei lá, há mais de 3 anos, sim, ou algo assim, e até hoje eu não entendi 100%. Então é por isso que a gente está aqui também, para entender e para fazer com que as pessoas entendam que existem empresas como a Oxen que podem te ajudar a realizar um sonho. Eu acho que isso é uma baita de uma coisa boa, né? Por exemplo, conheço inúmeros amigos que ganham a vida viajando para aquelas grandes feiras. E aí vamos falar de todo quanto é tipo de negócio, desde a saúde, do odonto, da medicina, até a granito, né? a pedra, a tecnologia, tudo isso. Então, não existe, ou aí é a pergunta que eu queria te fazer, existe limite para transporte, assim, seja ele, sei lá, 2 quilos de uma determinada matéria-prima ou 2 toneladas, isso não existe limite, você só vai pagar proporcionalmente para isso. Sim, você pode trabalhar qualquer tipo de carga e qualquer quantidade também, vai depender se faz sentido trazer 2 quilos
não sei. Que aí, proporcionalmente, você vai acabar pagando mais caro porque você está trazendo pouco, né? Sim. Porque você paga pelo espaço também, né? Pelo container, né? Ou pelo... Tem várias modalidades. Sim. Você pode, assim, dependendo também da urgência das coisas, mas você pode mandar em um container, com container compartilhado, pode trazer aéreo, pode trazer via courier, que é como se fosse um correios, pode mandar via caminhão ou receber via caminhão quando é um país perto do Brasil. Então, tem várias formas, mas uma coisa que eu sempre gosto de falar também, Antônio, é que nossa indústria é tão imperfeita ou tão complexa que tem espaço para empresas como a nossa estar no meio. Não, vou pular o agente de carga, que é nossa profissão, e vou direto no armador. É impossível, porque é tão burocrático, tão difícil. Então, assim, tem muito cliente que quer trabalhar diretamente com companhia aérea e com companhia marítima, porém, você tem que ter alguém que saiba, que conheça, e existem tantos detalhes para poder levar uma carga de um país para o outro que muitas vezes termina dando errado. Então, assim, por isso que a gente existe, porque nossa indústria é tão complexa e tão ineficiente que precisa ter alguém no meio para poder fazer toda essa logística internacional. E uma coisa que também sempre falo que eu não vejo que a tecnologia vai substituir nosso trabalho. Tem melhorado, tem facilitado, tem feito mais eficiência no processo, porém não vejo daqui a 10, 15, 20 anos que nosso trabalho não vai existir mais. Por quê? Eu comparo muito nosso trabalho com uma agência de viagens. Sim. Que as agências de viagens deixaram de existir ou cada vez tem menos poder ou menos influência na compra de uma passagem, porém a indústria é diferente, porque quem é transportado é o passageiro. Sim. Mas na área de carga, você tem carga que requer documentos, licenças, certificados, existem inúmeras formas de você vender teu produto para o exterior, então vai precisar alguém no Brasil ou no exterior que esteja presente fisicamente para poder agendar uma coleta, uma entrega, uma documentação, um desembaraço, etc, etc. Então, eu não vejo que nossa indústria vai deixar de existir, pelo menos nos 20, 30 anos seguintes. Você tem parceiros ou funcionários, parceiros, né? Nos principais portos e nos principais países do mundo, isso é um fato. Sim, em quase todos os países do mundo eu tenho vários parceiros que me representam nesses países porque eles precisam falar com fornecedores no exterior, transportadoras, exportadores, etc, etc. Então, sempre vou precisar ter um parceiro no outro país. Sim. E eu tenho através, você sabe, daquelas viagens que minha mulher não gosta muito, para fazer networking e conhecer como funcionam os portos e procedimentos no exterior. Não, isso é fantástico. E é aquilo que a gente está falando mesmo. Quando a gente não conhece, a gente precisa de alguém que conheça. Né? E aí, por exemplo, você não conhece... Hoje você já conhece, mas você não conhecia como era o mercado da Índia para você tirar uma mercadoria de lá. E você conheceu alguém ou fez uma parceria com alguém e aí vai ganhando conhecimento e essa pessoa te ajuda lá e cobra por isso. Então, no final das contas, a Oxen ela é um apanhado de empresas, né? A Oxen é uma empresa, mas que tem inúmeras empresas por trás trabalhando em conjunto. Isso. Que conseguem fazer ou realizar o que o importador quer, o que o comprador quer. Porque o seu principal cliente é o comprador, não é o vendedor lá, não é a fábrica, não é o estoque, é quem está trazendo. Exatamente. Na importação, sim. Na exportação é quem vende. Sim. Eu também tenho clientes que vendem em uma modalidade que ele que paga o frete. Então, assim, ele fala, Arnan, vendi, aconteceu um caso, vamos supor, de uma exportadora de vinho. Aí ela entrou em contato comigo e falou, Arnan, vendi para uma empresa na França. Aí eu tive que verificar como entrava esse vinho na França, que documentos, se era possível, qual era o custo. Aí ela me pediu ajuda também como se transporta vinho. Aí eu tive que, através de parceiros, entender que tem que botar uma lona térmica para manter a temperatura do vinho, tema de que pallet tem que botar, quantas caixas e quantos vinhos
qual que é o grau de álcool que tem aquele vinho, se a partir de certo grau é considerado carga perigosa. Então, assim, tem toda uma série de coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho e a gente fez acontecer de que o vinho chegou na França e deu tudo certo e ele vendeu e continua vendendo todo mês para esse cliente. Mas todo esse trabalho dá tempo. Sim, sim. E você precisa ter parceiros que você consiga ligar, que consiga explicar e, enfim, Resolver. Sim, mas assim, muitas vezes, se você não fala a língua ou você sim. não tem confiança para poder explicar o que é necessário, uma coisa que eu brinco muito hoje na empresa, Antônio, também é cada vez menos se fala no telefone. Aham. Hoje mandam um e-mail ou mandam um WhatsApp Tudo é letra. e querem resolver as coisas. E eu sou totalmente contra isso. Para mim, o tema de contato pessoal, telefone ou câmera ou chamada de vídeo para você explicar e entender, porque não podemos deixar ou não podemos esquecer que eu falo com culturas no mundo, diferentes culturas no mundo inteiro, com diferentes línguas no mundo inteiro. Então, talvez o que eu quero estar perguntando a outra pessoa não entende. Então, como vou vender um serviço se não posso passar garantias para meu cliente aqui no Brasil de que vai dar certo? Então, eu uso muito telefone, muito chamadas de vídeo, mas eu vejo essa molecada hoje, essa geração que está vindo, que mandei e-mail, mandei WhatsApp. Se não responde, tá tudo bem, né? Nem vai... Como é que... Não, mas respondeu, eu achei, pensei, entendi que está querendo, tá beleza, mas se a carga chega no destino, e vou falar para o cliente que você achou, pensou, entendeu? Não, então a gente faz realmente um trabalho muito bem feito para garantir de que vai dar certo. E se não dá, eu assumo a responsabilidade. É verdade, por experiência própria, teu time ele faz o contato ali pelo WhatsApp, o que seja, mas ele em seguida ele fala, posso te ligar? Que aí explica melhor, porque é o que a gente está falando, é muito difícil, é muito complexo esse tipo de operação, né? Seja a importação quanto a exportação. Então, falando também de exportar, então você tem alguns clientes que te procuram e que não são do Brasil. Não. O que acontece? Quando a empresa no Brasil exporta... Sim, ele é seu cliente. Ele é meu cliente, mas ele decide se ele vai pagar o frete ou não. Se ele não paga o frete, ele não é meu cliente. Certo. Quem é meu cliente é quem está pagando o frete. Quem está pagando o frete lá fora, que ele não paga para mim, paga para meu parceiro lá e meu parceiro paga para mim o frete. Na importação, acontece a mesma coisa. Tem importador que já compra com frete pré-pago. Então, o pago. Então, o que acontece? Aí esse importador não se torna meu cliente. Por quê? Porque ele já está pagando o frete para quem compra. Sim. Então, assim, o meu cliente é aquele que vai contratar... Sim, mas não existe nenhuma empresa lá de fora que te procura aqui dentro. Não, até porque ele tem outros players lá. Exatamente. Até acontece de vez em quando, assim, que... Arnan, não tenho ninguém. E aí eu apresento meus parceiros no exterior, porque eu entendo um pouquinho, mas não quero entender a legislação na Colômbia... Está focado no Brasil. Na Arábia. É difícil, porque aqui no Brasil, que estou aqui há 15 anos... É difícil entender, imagina eu querer entender como funciona uma importação, uma exportação na Arábia, por exemplo. E dentro do Brasil, aproveitando, dentro do Brasil, existe diferença de eu trazer uma mercadoria para São Paulo, para o Rio, para o Sul, para Recife? Existe diferença, digo, de tributação, impostos, essas coisas? Sim. Então é uma coisa também que antes de eu montar a minha empresa, eu tenho que pensar nisso. Sim, exatamente. Assim, primeiro tem que tentar entender aonde está o mercado. Se você vai importar pelo Rio, vai vender para Rio Grande do Sul, não faz sentido você ter empresa no Rio. Então, essa é a primeira pergunta, porque tenho muito importador que me procura e fala, eu estou sabendo que se importo por Santa Catarina, vou pagar menos impostos. Mas não é tão assim. Você tem que ter empresa em Santa Catarina, e depois você, aonde você vai vender a tua mercadoria? Não, vou vender no Rio. Cara, vai ter que trazer tua mercadoria para o Rio de Janeiro. E aí, talvez você vai ter que abrir uma empresa no Rio de Janeiro, vai ter que fazer uma transferência de estoque para o Rio de Janeiro, e talvez isso não compensa. Porque você vai pagar ICMS, interestadual, e você vai ter que ter duas empresas abertas. Então, vai muito... entender o teu negócio e também entender que tipo de empresa você tem. Se é simples nacional, lucro presumido ou lucro real,
para poder estudar essa parte tributária. Sim. Mas, sim, se você tem empresa no Rio, vai pagar Rio de Janeiro e São Paulo pagam o ICMS maior. Os outros estados têm benefícios fiscais, mas também existe por exemplo, para Paraná, ele tem benefícios se você é uma empresa do Paraná, é um produto para consumo, paga um imposto, para revenda paga outro. Aqui no Rio também tem benefícios fiscais que você tem que aplicar, mas também tem que chegar a carga no Rio de Janeiro, não pode chegar em outro estado. Então, é uma coisa a estudar. Eu tenho clientes no Rio de Janeiro que têm benefício de ICMS. Sim. Não fica zerado, mas eles pagam, se não me engano, 4 ou 6%. É, Rio Log, não é isso? Essa mesmo. Então, assim, tem benefícios fiscais que eles conseguem pagar menos ICMS. Ah, interessante. É difícil. Interessante, mas é difícil. É bastante complexo e eu não tenho todas as respostas. Sim. E por isso que sempre trabalho com parceiros, advogados, fiscais, tributários, etc., para poder entender, porque para mim é difícil também. Com certeza. Difícil demais. Mas tem espaço, é o que você falou. De tão difícil que é, tem espaço para a Oxen atuar. Né? A gente estava conversando também, achei super interessante. Da onde surgiu o nome Oxen? Explica pra gente aí. É difícil botar nome numa empresa. Você bota normalmente ou seu nome, seu sobrenome, aí fica aquele negócio, né? Teixeiras e etc. Ou a maioria bota log. Alguma coisa log. Ou logística, alguma coisa assim. Eu não queria ter um nome normal. E, enfim, eu sigo uma empresa nos Estados Unidos que tem o nome de um animal e falei, achei bacana a ideia, comecei a procurar y terminé llegando en Oxen, que significa un boi, y nada, significa fuerza, y se utilizaba no pasado para poder transportar mercadoria pesada y cosas así. E achei legal o nome, acho que o X no nome é forte também, e achei interessante ser diferente também, e procurei essa diferenciação e acho que deu certo, porque todo mundo lembra da empresa, lembra do nome, no mundo inteiro... É um nome fácil também de... Todo mundo, no mundo inteiro, todo mundo lembra de mim pelo nome da empresa também, enfim, então acho que funcionou. Não, funcionou muito. Pra tu ver, o Todo Seu também é em idiomas, né? O Oxen, o Ox, ele tava me ensinando, que eu não sabia, tá? Você pode chamar o boi, né, de bull ou de ox, né? E quando você bota em Oxen, O-X-E-N, significa que você está chamando a manada, no plural. Então, estamos aprendendo. Cultura total. Todo seu é todo seu mesmo. E o que mais? Vamos lá. E falando de Uruguai, né? Sua terrinha, que já tem... Se você tá aqui há 15 anos, só tem 16 que você saiu de lá, mais ou menos. Né? Tá com 31 por aí, né? Moleque novo, garoto novo. Mas e por que você vislumbrou lá atrás de sair do Uruguai, né? Você se formou lá, família e tudo mais, ainda tem família lá, né? Além da sua família primária aqui, que é a Priscila e seus filhotes. O que aconteceu? Da onde que despertou? Vou para São Paulo, você veio direto, né? Primeira vez você veio para São Paulo e depois você veio para o Rio. Sim. Em 2009 eu fiz intercâmbio, fiz o último ano da faculdade nos Estados Unidos e aí eu, sei lá, cara, eu falei, eu gostei tanto de morar fora que falei, quero conhecer outras culturas, e me facilitou que meu irmão mais velho tinha empresa de comércio exterior, mesma coisa que eu faço hoje. Meu irmão tinha empresa em São Paulo e me deu a oportunidade de poder trabalhar com ele um tempinho. Trabalhei 3 meses com ele e adorei, e depois tive que voltar para o Uruguai para finalizar a carreira lá, o TCC, enfim, e depois terminei voltando pro Brasil. E além disso, também eu queria estar em um mercado muito agressivo, um mercado que seja grande, um mercado que as melhores empresas do mundo estejam presentes. Eu queria estar em um mercado que meus concorrentes sejam melhores do que eu, que trabalhem mais do que eu, que seja mais inteligente do que eu, para poder crescer rapidamente também e me desenvolver. Além de que estava com a possibilidade de poder aprender muito com meu irmão também, que ele já trabalha com isso há muitos anos. E acho que deu tudo certo aí, não me arrependo de nada, acho que deu tudo certo, mas foi difícil, porque você sai de um país pequeno, que somos 3 milhões de pessoas, sim, que eu conheço a metade do país, para um mercado extremamente grande, e São Paulo
tem 45 milhões de pessoas, então assim, é muita gente, muito grande, dirigir em São Paulo é difícil, tem muita empresa, a língua é difícil, a cultura é difícil, então assim, eu no início foi um desafio muito grande, mas eu sabia o que eu queria aprender, queria me desenvolver, e eu também sabia que o Brasil, pela burocracia que tem, pelas dificuldades que tem, eu ia crescer muito rápido profissionalmente. E foi o que aconteceu, e bueno, depois terminei me apaixonando por minha mulher e terminei ficando. Mas aí você veio pro Rio por causa disso, não? Sim, sim. Aí já é outro churrasco já. Mas, novamente, assim, nosso trabalho como comércio exterior, eu trabalho desde Manaus até Rio Grande do Sul. Não significa Rio de Janeiro é uma das cidades que trabalho menos. Eu tenho muito volume em Guarulhos, muito volume em Santa Catarina, Paraná. Uhum. Então, assim... Hoje os maiores portos receptores Santos e Itajaí, do Brasil? De volume? Itajaí já não tem tanta força como antes. Hoje tem vários portos lá em Santa Catarina. A gente pensa em Itajaí por causa dos benefícios. Mas tem Navegantes, Itapoá, Imbituba também está ganhando força ultimamente. E Itajaí, porque está fazendo muita obra lá em Santa Catarina nos portos. Então tem portos que deixa de funcionar, depois tem armador que deixa de operar e vai mudando de porto. Mas Santos é um dos principais portos do Brasil. E depois esses 4 portos tem um volume muito grande, e Paranaguá também tem um volume muito grande de mercadoria saindo. Santa Catarina e São Paulo. Sim, e Paraná também. Paraná, claro. Paraná é um Santa porto Catarina, muito... Paraná e São Paulo. E também existem estados como Minas Gerais, por exemplo, que pode chegar no Rio de Janeiro, pode chegar em Santos, só que pela burocracia que tem em Rio de Janeiro, muita empresa em Minas Gerais está levando por Santos. Entendi. Porque lá funciona melhor, tem mais opções, termina saindo mais barato, tem um problema na Receita Federal e você consegue resolver A distância é praticamente a mesma, né? Sim. Depois vai para o transporte rodoviário ou aéreo, né? Sim. Então, anda muito bem. E aí, Emily, tá por aí? Cadê você? Tá viva? Ah, tá aí, então tá bom. Vocês sabem que a Emily tá com a gente nessa segunda temporada, né? Eu não posso deixar de agradecer o suporte que ela dá no nosso dia a dia aí. E uma curiosidade, Emily, você que não sabe, o Uruguai foi o país que fundou uma modalidade esportiva chamada futsal. Trabalhei muito tempo, eu sei disso. Por quê? Justamente pelo que o Hernan falou. O Hernan, ele falou aqui que a dimensão do país, né, de população, mas também de território, ela é muito pequena. Então, por falta de campos, essas coisas, o pessoal começou a jogar dentro de quadras, cozinhas e etc. E surgiu o futsal no Uruguai. O Brasil é uma potência, mas foi o Uruguai que inventou. Fica a dica. Não sabia disso. Exatamente. Tá vendo? Sempre cultura. Bom, gente, a gente tem mais alguns minutos para a gente trocar uma ideia aqui, mas aproveitando aí, se vocês quiserem curtir, compartilhar o nosso podcast, isso é super importante. E a gente não fala só de negócio, a gente tenta falar de carreiras, mas a gente continua falando de família. E você, Hernan, falando um pouquinho aqui, indo mais pro lado pessoal, deixando a Oxen de lado, pensando aí nos 3 guris aí que estão crescendo a cada minuto. O que você pensa para eles aí de futuro no sentido de profissão, né? Porque aqui no Todo Seu a gente quer falar bastante de carreira, de profissão. O que você enxerga, né? Você tá com o mais velho tem 7? 6. 6, 4 e 2? 6, 3 e 6. Por aí. 6 meses é pequenininho, verdade. Você quer que eles sigam essa mesma carreira que você? Você pensa em algo diferente? Você queria deixar um legado, fazer um plano de sucessão? Como é que você pensa aí dentro da empresa? Como pai agora? Cara, eu nunca pensei, Antônio, ainda, são muito pequenos, mas uma coisa que meu pai sempre falou é, se você quer ser bom em uma coisa, tem que realmente focar nisso que você quer fazer. E uma coisa que sempre deixou em claro, e também ele meu pai sempre foi eu vou te dar o suporte até a faculdade e depois você vai procurar o caminho que você quiser e que te faça feliz. Mas com a ressalva de que você tem tudo do melhor que ele conseguiu dar, meu pai e minha mãe, mas se você quer manter esse padrão de vida, vai ter que procurar uma coisa que te dê um retorno e que você consiga manter isso daí. Pensando um pouco nos meus filhos, assim,
eu nunca não pensei ainda se gostaria que trabalhassem comigo ou não. Primeiro também tenho que chegar lá. Ainda tenho 15 anos, ou pelo menos 10 anos, para meu filho ainda conseguir trabalhar comigo, mas uma coisa que para mim é muito importante e sempre falo é que eu tento fazer o meu melhor como profissional e para mim é muito importante que meus filhos vejam através de mim se meu trabalho é legal para eles ou não, porque o que pode ser interessante para mim pode ser não para eles, e eu não posso também obrigar a eles a seguir meu sonho, minha carreira, porque para mim foi importante ou não. Então eu tenho que demonstrar para eles se realmente é o que eles querem trabalhar e também fazer deles profissionalmente bons para poder trabalhar. Uma coisa que eu aprendi com alguns parceiros e amigos no exterior, por exemplo, eu vi que tem alguns donos de empresas que botam os filhos a fazer estágio em outras empresas iguais, no mesmo país ou em outros países. Então, para que eles também tenham uma certa experiência prévia antes de entrar na empresa da família. E quando entram na empresa da família, que comecem lá atrás como estagiário, analista e que se formem dentro da empresa para poder ter conhecimento desde o início. Porém, não pensei, mas essa é um pouco a ideia que eu tenho. Mas como a inteligência artificial não vai substituir o que você faz, existe essa possibilidade. Sim. Né? Que existe uma dificuldade maior para a inteligência artificial, a gente não pode afirmar, né? Mas existe uma dificuldade bem grande aí que você falou, são pessoas ali liberando carga, fazendo a parte de documentação e tudo mais. Então, é super importante que tenha pelo menos uma pulguinha para trás da orelha aí. Mas é o que você falou, acho que você ser o exemplo dentro de casa já ajuda bastante, né? Até do tipo, pô, meu pai só trabalha é um exemplo ruim, né? Né? A gente, tô trabalhando pra caramba, tô mostrando pra ele que tem que trabalhar pra vida, mas será que é isso que lá na frente ele vai pensar, né? Tipo, meu pai, como você falou, antes de você ter os filhos, você trabalhava 15, 16 horas, né? Hoje, com os filhos, você tenta se podar um pouco mais aí nessa parte de horário, sábado e domingo. Então é bem dificultoso, mas é gostoso. No final das contas dá tudo certo. Mas acho muito importante também mostrar para eles que o trabalho faz parte da vida também. E não, digo, eu gosto do que eu faço, escolhi o que eu faço e para mim não é pesado trabalhar e trabalho com muita paixão e gosto muito do que faço dia a dia. Porém, tem que também participar da vida deles também e eu quero isso e trabalhei muito para isso também. Sim. Mas tudo na hora certa, no momento certo, e tem momentos que tem que acelerar mais e tem momentos que dá para desacelerar e vai um pouco por aí. Agora você está acelerando ou desacelerando? Cara, eu continuo acelerando, continuo acelerando, preciso, faz parte e não tem jeito. Tem que acelerar, não pode deixar para trás. Sim. E onde é que a gente encontra a Oxy, encontra você? Eu sei que eu sei o lugar que vocês ficam, mas fala ali, ó, essa câmera é sua, que está aqui do meu lado, mas de frente para você. Com relação ao endereço, de repente telefone ou contato, sites e etc, para o pessoal que vou botar meio romantizado, mas é meio assim mesmo, o pessoal que sonha sair do CLT e ir para um empreendedorismo ou para uma importação ou até mesmo trabalhar em outro país, né? De repente você tem um produto interessante aqui, você vai buscar numa outra cultura encaixar esse produto que você tem. Então, e a Oxen está toda envolvida nisso tudo aí. Não, eu consigo também ajudar. Se você, por exemplo, quer montar negócio em outro país ou quer começar O Uruguai está sendo bastante procurado hoje em dia, né? Sim, pela parte tributária. Mas eu consigo apresentar parceiros, armazém, empresas que fazem a mesma coisa do que eu, despachante aduaneiro, transportadoras. Eu consigo te dar a estrutura no Uruguai com certeza, mas em outros países também, porque tenho amigos, tenho parceiros que têm a mesma estrutura que eu, ou maior, que conseguem ajudar muito as empresas que querem se instalar nesse país e vai um pouco por aí. Aonde, assim, se você entra no nosso site oxencargo.com, vai encontrar todas as informações da nossa empresa, e telefone, e-mail, etc. E também estamos no LinkedIn, também estamos no YouTube, acho que temos um site. Mas, enfim, internet, oxencargo.com e LinkedIn também. Procurando pelo meu nome, procurando pelo nome da empresa, tem as informações aí.
Não, legal. Eles têm YouTube, tá? Tem um canalzinho do YouTube lá, tem alguns vídeos que explicam bastante coisa. A gente deu uma olhada antes, a gente fez a lição de casa. Mas oxencargo.com, e é .com, não é .br não, é só .com, não é isso? Internacional, claro. Internacional. A gente não fala português direito, a gente fala mais ou menos. Mas te agradecer muito, Hernan, pelo nosso papo aqui, acho que a ideia era essa. Quem sabe não, com certeza vai vir um episódio 2 aí pra gente contar daqui 1, 2, 3 anos o quanto que as coisas evoluíram, né, de hoje pra lá, e a ideia é que a gente traga conteúdo pra galera, né, que sonha nessas coisas aí, ou que simplesmente quer trabalhar com carga, né? Já é um puta bate-papo aqui, 40 minutinhos que a gente conta um pouco da sua história. Eu sei que se deixar a gente fica até amanhã e não é ruim, mas a próxima vez a gente faz uma parrilha, né? Traz uma carne uruguaia aí, que aliás era uma pergunta, mas deixa pro próximo, né? Por que não a gente ter mais carnes uruguaias no Brasil? Isso aí é uma coisa que a gente conversa em off, eu já sei a resposta, mas é interessante do porquê que não é tão tradicional, né, a gente utilizar ou, na verdade, comer os cortes, né, tradicionais uruguaios, né? A entranha tem ganhado força, mas vamos deixar para a próxima. A gente vai fazer um todo seu barbecue, sei lá, alguma coisa desse tipo. Obrigadão mesmo, Hernan, é isso. Gente, o todo seu, você sabe como é que é, a gente fala de carreiras, a gente falou hoje sobre carga, sobre boi, sobre filhos, sobre importação, sobre estados, etc, etc, sobre sonhos. Então, se você gostou, compartilha com seus amigos aí, toca o sininho, aquelas coisas que vocês sabem muito bem que tem que fazer, se inscreve no nosso canal e agradecer aí mais uma vez a Emily que chegou, aos nossos sócios aqui, o Hernan principalmente, que deu uma aula pra gente aqui de várias coisas. Episódio no ar, então obrigado mais uma vez, todo seu, ele é seu, traga uns temas. Tamo junto, até!